Agora a gente vai iniciar o processo de digitação de pedido. Então a gente vai fazer a nossa primeira inserção de um pedido novo no aplicativo. Para isso, a gente vai utilizar esse botão vermelho com um sinalzinho de mais em branco no meio. É por esse botão aqui que a gente vai adicionar um novo pedido no sistema. Então eu vou clicar nele, ele vai me direcionar já para a tela de cabeçalho, porque exatamente igual lá no SVN, a primeira coisa que a gente precisa fazer é informar um cliente. Então, dentro do aplicativo, sempre que tiver os campos, veja que nem tem aqui, ó, dados do cliente, ele tem, selecione um cliente escrito e tem uma linha. E no final tem uma lupinha. Todos os campos do SVN, do aplicativo, assim como do SVN, o campo inteiro da ação, ele pode ser clicado em cima dele para executar alguma atividade. Então, aqui no aplicativo, em qualquer ponto desse campo aqui que você clicar, ou se você clicar na lupinha, vai ter a mesma ação. Vai abrir a tela de seleção para você ver qual cliente que você quer utilizar. Então, em qualquer local que você toca, ele vai vir para essa tela aqui, que é a tela de seleção de clientes. Aqui você pode simplesmente navegar na tela e procurar o cliente, mas geralmente, como um vendedor às vezes tem muitos clientes na base, procurar ele no inteiro aqui, só por ordem alfabética, às vezes acaba complicando. Então a forma mais eficiente é usar esse campinho aqui, ó, onde é que está escrito pesquisar. Você toca dentro desse campo e daí aqui você digita. Então você vai digitar qualquer coisa referente ao cliente. Pedaço do CNPJ, o nome do comprador, a razão social do cliente, o fantasia do cliente, o município do cliente, o endereço do cliente, qualquer informação relativa ao cliente que você informar aqui, o sistema vai conseguir localizar. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, hack, e aqui tem o detalhe. Veja que eu digitei e o sistema não pesquisou automaticamente. A ação de pesquisar, ela sempre vai acontecer no Enter do teclado. O Enter do teclado é esse botãozinho de V aqui, ó. Então, toda vez que você digitar qualquer coisa em qualquer local no aplicativo, a ação nunca vai acontecer só digitando. Você sempre, obrigatoriamente, vai ter que clicar no Enter do teclado, nesse Vzinho para a ação acontecer. Então, eu vou clicar agora, ó, efetuou o filtro. Então ele me trouxe só esse cliente, na tela ele já traz o nome do cliente, endereço, limite de crédito e vencimento do limite e o status dele aqui do lado, ó, dizendo que ele está ativo. Então, de uma forma bem resumida, a informação que você precisa desse cliente, ele já está na tela. Para mim selecionar ele e jogar ele para o pedido, basta eu clicar em cima do cliente, ele já me direciona ele para cá. Veja que ele já trouxe aquelas informações que estavam lá também, ó, os dados do cliente, o limite e tudo. E eu tenho essa linha aqui embaixo em branco, ó, ficou uma linha em branca. Essa linha em branca, ela define se o cliente tiver algum problema. Então, assim, se o cliente está sem limite de crédito, ele vai mostrar. Se está com título em atraso, tudo isso ele vai mostrar. Diferente do SVN, aqui no aplicativo você consegue digitar pedido e salvar o pedido, mesmo se o cliente tem um título em atraso, não tem limite, está bloqueado. Então, qualquer tipo de bloqueio que existe no cliente, ele não impede de você digitar e salvar um pedido. Você consegue fazer isso. Porém, ele vai salvar com status bloqueado e depois você tem que fazer a tratativa. A gente vai simular isso um pouquinho mais para frente e vocês vão ver que é bem bacana, porque ele facilita na hora de vocês poderem montar um orçamento e negociar com o cliente, mesmo ele tendo algum restritivo. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, entrei de volta na tela de cliente, vou selecionar outro cliente. Veja que ele já manteve a mesma seleção de antes, o cliente está filtrado aqui. Aqui em cima, ó, continua escrito hack. Para mim limpar esse filtro, eu tenho que tocar em cima desse campinho aqui que eu digitei, ó, e ele vai limpar automaticamente. Então eu toco nele, ó, ele limpou o filtro, mostrou o teclado novamente para uma nova pesquisa. Eu só vou dar um Enter no teclado para fechar o tecladinho, ó. Então ele voltou a ter todos os clientes. Uma outra ação que tem aqui é esse botãozinho aqui, ó, esse íconezinho, que é exibir somente os clientes ativos. Você pode ver que toda a lista de clientes do lado direito é escrita ativa. Então, somente clientes ativos. Se eu desmarcar esse checkbox aqui, ele mostra os clientes bloqueados, ó. Então, esses clientes bloqueados pode ser cliente que já não existe mais, CNPJ foi baixado, pode estar com algum restritivo por não ter pago alguma coisa na ninfa. N situações. E vocês conseguem verificar qual o status, o porquê que bloqueou lá no cadastro de cliente, analisar o que aconteceu e talvez tentar negociar para reativar ele dependendo da situação. Mas ele,
pelo fato dele estar bloqueado aqui, não vai ser um impeditivo para digitar o pedido. Você consegue digitar e salvar, porém o pedido vai ficar bloqueado. Eu vou manter, veja que eu tenho um cliente ativo aqui na base que está sem limite de crédito, está com 1 centavo de limite, o terceiro cliente, e o vencimento do limite 3/10. Se eu tocar e selecionar esse cliente aqui, ó, ele me trouxe o cliente aqui e ele está marcando aqui, ó, cliente sem limite de crédito. Ou seja, ele já na hora que ele já me fala qual é o restritivo desse cliente. Depois eu vou digitar um pedido para ele só para vocês verem como que vai funcionar. Eu vou voltar, vou pegar o primeiro cliente da lista, que ele tem R$ 756 de limite, a gente vai simular com ele. A segunda parte aqui, ó, são os dados adicionais do pedido. Então aqui que eu vou selecionar um plano de negócios. Então, se precisar fazer uma bonificação, um desconto maior, seleciono o plano de negócio que o trade liberou aqui. A data de entrega, esse cliente vocês viram que ele já preencheu tudo bonitinho aqui, não deu nenhum alerta, porque ele está na rota correta dele. Então, como ele realmente é atendido na semana dessa rota, ele já preencheu certo a data aqui. Se eu pegar um cliente fora de rota, então ele está falando que esse cliente aqui, ele está na rota atual 1, semana 1, e o cliente está roteirizado na semana 4. Então, como eu estou na semana 1 e o cliente é da 4, ele está fora de rota, ele acresce 5 dias. Então, toda vez que vocês selecionarem um cliente que estiver fora de rota, ele vai dar essa mensagem e vai acrescer 5 dias a rota. Vamos voltar no outro, ó. Aqui não deu a mensagem. Eu tenho mais uns campinhos embaixo aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, que é o número do pedido do cliente. Então, para aqueles clientes que emitem um pedido para a Ninfa e precisam que esse número de pedido conste na nota fiscal, é só vir e preencher o número aqui. A hora que você transmitir o pedido, ele vai ser faturado e isso vai aparecer na nota fiscal. Outra opção é não recebe em algum dia da semana. Tipo, o cliente não recebe no domingo, mas ou não recebe, ou na terça-feira é feriado, então o cliente não recebe na terça. Se eu preencher e não quero mais, veja que aparece uma vassourinha do lado direito aqui, é só tocar nela, ele limpa aquela seleção. Diferente do SVN, aqui o campo de observação você pode digitar. Lá no SVN você tinha alguns campos de observação pré-configurados, onde você era obrigado a preencher aqueles campos só. Aqui você pode digitar até 100 caracteres, então qualquer coisa que você digitar nesse campo aqui, ele vai ser enviado para a área comercial, também eles vão verificar. Faturamento vai conseguir ver isso, montagem de carga vai conseguir ver, o pessoal da expedição vai conseguir ver essa observação e o motorista também. Essa informação ela não vai para a nota fiscal, ela é só visual. Então, caso vocês queiram colocar alguma observação, algum processo, alguma condição, coloquem aqui. Mas em casos mais críticos, que vocês precisam fazer uma manipulação realmente de dados, porque pode dar algum problema para entregar, é ideal que vocês coloquem a observação aqui e entrem em contato com o comercial, porque às vezes pode ser que alguém não veja isso e não faça a operação, ok? A parte de baixo, a gente vai tratar sobre as condições financeiras do pedido. Então aqui eu tenho tabela de preço. Nesse caso só está aparecendo uma, né? Porque geralmente os clientes eles só têm uma. Então quando tem uma só, ele já vem preenchida essa tabela aqui. Ó. Então ela já está pronta. Quando tiver mais de uma, ela não vem preenchida, vocês terem que fazer a seleção manual. Exatamente igual a condição de pagamento. Então tá vendo que está escrito lá, selecione uma condição de pagamento. Eu tenho que tocar aqui e fazer a seleção dentro da lista que está aparecendo. Aqui ele vai aparecer em ordem, com financeiro, a parte de acréscimo, sem acréscimo e depois o acréscimo vai aumentando. Ó. Então você pode ver que tem uma letra na frente, P05, P10, P15, é o código da nossa condição. É o mesmo código que a gente usa internamente lá na Ninfa no sistema. Então, quando vocês selecionarem uma condição de pagamento, ele define se vai ter acréscimo financeiro ou não. Se tiver acréscimo financeiro, por exemplo, que nem esse aqui tem 1,5%, o preço do produto de tabela já vai sofrer 1,5% de acréscimo. Então, aqui que define essa condição aqui. Então, vou pegar a 14 dias aqui que não tem condição, não tem acréscimo financeiro nenhum. O último campinho embaixo define se a gente usa bonificação como desconto ou não. Então, se você, por exemplo, quer utilizar um desconto maior do que o permitido na política, você pode marcar esse campinho aqui como sim. Porém, se você define
usa a política de bonificação como desconto, você não pode ter bonificação no pedido. Então, se tem alguma tratativa para bonificar, você não pode utilizar isso. E também, se tiver alguma campanha ativa e você quer utilizar essa campanha, você não pode usar a bonificação como desconto, porque senão ele não vai deixar você participar da campanha. Então, tem esses dois detalhes, está escrito nessa mensagem aqui. Eu vou deixar não aqui. Então, preenchi todos os detalhes, toda a informação do cabeçalho do pedido. As partes principais aqui são a parte de preencher o cliente, tabela de preço e condição de pagamento. Essas três informações são obrigatórias. Depois, os outros campos são opcionais. Para mim agora ir para a aba de itens do pedido, começar a digitar os itens, eu posso tocar em cima aqui onde está escrito itens, ou eu posso tocar na tela aqui e arrastar para o lado esquerdo. Quando eu faço o movimento de toque aqui e arrastar para a esquerda, o sistema ele automaticamente joga para a tela de itens e vice-versa. Se eu quero voltar para o cabeçalho, eu toco do lado esquerdo e arrasto para a direita. Então eu consigo ficar navegando entre as telas, simplesmente arrastando o dedo e não precisar clicar lá em cima nos itens lá de cabeçalho e item. Na tela de itens, assim como eu já falei anteriormente, eu tenho aqui em cima a parte de filtros, no meio a parte de itens, é onde vai ser listado os produtos, e embaixo a parte de quantidade. Diferente do SVN, que você tinha itens de operação diferente no mesmo pedido, assim, você poderia ter dentro da tela mostrando venda, troca, bonificação, tudo misturado. Aqui você define qual operação que vai ser mostrada na tela. Por padrão, o sistema sempre vai puxar venda aqui, ó. Mas vocês podem mudar aquilo que vocês querem fazer. Ah, eu quero digitar uma troca. Você vem em seta troca, tudo que vai acontecer na tela aqui agora é troca. Se você mudar para venda, tudo vai ser venda. Vocês vão ver que nas simulações isso vai ficar bem claro. Na parte de seleção dos itens aqui, a única forma de vocês adicionarem produtos no aplicativo é manipulando os filtros. Então, quando você quer adicionar um item, você tem quatro opções que você pode utilizar. Pode selecionar por segmento, que seria biscoito, massa, queijo, refresco, wafer. Então, se eu tocar no biscoito, por exemplo, todos os itens de biscoito serão exibidos na tela. Se eu vier aqui de novo e trocar para massa, agora ele mudou tudo para massa. E eu tenho outras formas de fazer essa pesquisa. Uma delas seria por categoria. Então eu posso vir aqui e falar que eu quero todos os biscoitos laminados agora. Então a seleção automaticamente muda e traz somente biscoito laminado. Eu posso vir aqui também e quero biscoito recheado. Então muda, traz somente biscoito recheado. Outra forma de seleção seria por grupo meta, que é o do lado esquerdo aqui, ó. O campinho de grupo meta fica nessa posição esquerda, do lado direito. Quando eu tenho, por exemplo, vamos explicar a diferença. Quando eu tenho por categoria selecionado, eu trago toda a categoria de laminados, independente da gramatura. Quando eu venho no grupo meta, eu tenho também, ó, o item 4, 5 e 6 são biscoito laminado, porém eles estão com gramaturas daí. Aqui a gramatura ainda está errada, daqui uns dias vai ser corrigido, que é laminado 350 e laminado 700. Então quando eu toco no laminado, por exemplo, 350, 350, ele me traz todos os itens daquela gramatura. Já aqui na categoria, os laminados, ele independe da gramatura. A única diferença desses dois é isso. Por categoria, é todas as gramaturas daquele tipo de operação que você está fazendo. Por grupo meta, você faz a mesma filtro na categoria, porém você pode definir qual gramatura que você quer. Geralmente, quando você digita um pedido, ele usa essa codificação aqui, que é a categoria de produto mais a gramatura dele. Então a gente usaria o grupo meta. Lembrando que o desconto escalonado está em cima da categoria, que é independente aqui da gramatura. Então só essa é a diferença, é parte filtro. Eu tenho essa tacinha aqui, ó, uma tacinha com um xizinho. Quando eu toco nela, eu limpo os meus filtros. Então se eu tenho setado alguma condição aqui, ó, biscoito recheado, e eu toco na tacinha, eu limpo esses filtros.
Outra forma de pesquisar é digitando o pedido aqui, uma descrição aqui em cima. Então, se eu clicar em digite para pesquisar, aqui eu posso digitar qualquer coisa vinculada ao produto. Então, eu posso digitar, por exemplo, coco. Então, tudo que for coco vai ser exibido. Para exibir, eu tenho que clicar no Enter, que tem a palavra coco, e listou na tela. Não precisa ser a palavra do texto, pode ser uma gramatura. Então, se eu vier aqui digitar 350, que seria 350 gramas, e clicar no Enter, ele carrega todos os produtos que são 350 gramas, independente da categoria. Ele mistura só por 350. Se eu clicar novamente na tacinha, eu limpo o filtro. Então, a forma de pesquisar basicamente é essa. Se eu tenho um filtro, por exemplo, o laminar 350, e eu mudo a operação, aqui, laminar 350, e eu mudo a operação de venda para troca, por exemplo, ele continua a seleção dos mesmos itens, porém vai ser para uma outra operação agora. Vou deixar em venda e vou fazer a simulação para vocês entenderem como adicionam. Veja que todas as linhas, todos os produtos listados na tela estão com a cor preta. Quando eu clico em qualquer produto e adiciono uma quantidade, essas cores vão mudar dependendo da operação. Então eu vou clicar, por exemplo, primeiro item, ó, água e sal 20 por 350. Essa tela aqui é a tela onde a gente vai adicionar os itens. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar uma quantidade. Quantidade eu posso adicionar de duas formas, clicando no botão de mais e menos, ou clicando na linha da quantidade aqui e digitando. Então, se eu tenho uma quantidade de 1 ou 2, eu posso só tocar aqui no menos ou no mais, é fácil para mim digitar. Porém, quando eu tenho uma quantidade grande, vou digitar 5. É muito mais fácil eu tocar na tela e digitar o 5 do que ficar tocando no mais e no menos. Quando eu salvo esse item, veja que eu salvei, cliquei no botão salvar aqui, veja que ele adicionou na tela aqui a linha e a linha ficou azul. Do lado direito aparece escrito orçamento. E aqui a quantidade está 5. Então, quando há a manipulação de um item, ele troca a cor, para mim saber que aquele item está adicionado. Se eu vier num outro produto, por exemplo, coco, e adicionar um e salvar, ele faz a mesma coisa. Lembra que eu comentei da questão dos filtros, né? Eu estou com um filtro de biscoito laminado de 350 gramas aplicado. Se eu clicar agora na tacinha aqui para limpar o filtro, vou clicar, sumiu todas aquelas linhas pretas, que seriam sugestões do que vocês podem utilizar, e só ficou aquilo que eu digitei. Então, esse é o objetivo da tela, é ter essa flexibilidade aqui, de projetar aquilo que você pode adicionar, e quando você limpa o filtro ele mostra só aquilo que você tem no pedido, que seria, por exemplo, que nem aqui embaixo, mostra a quantidade de 6. Se eu mudar e pegar agora, por exemplo, massas, eu vou lá nas massas ovos, veja que ele sumiu aquelas linhas azuis que eu já tinha digitado, não mostra mais na tela, e embaixo a quantidade está 0, porque eu não tenho nenhuma massa adicionada ainda. Se eu clicar nessa setinha apontando para cima aqui, que é o totalizador, veja que ele me mostra que eu tenho 6 unidades de venda, R$ 495. Então, os itens estão adicionados. Porém, no filtro aplicado aqui, ele está mostrando agora a massa e não mais biscoito, por isso que ele desaparece. Então, se eu vier aqui agora em qualquer um desses produtos e adicionar uma quantidade e salvar, veja que o totalizador que ele está mostrando aqui embaixo agora é o totalizador do que está adicionado na tela. Então, ou seja, esse totalizador aqui, ele é usado para conferir o pedido. Então, na hora que vocês selecionarem uma categoria e uma gramatura, vocês podem utilizar esse totalizador para conferir se aquilo que vocês estão inserindo está correto. Então, falando assim, eu vou inserir 2 espaguete e 2 espiral ovos. Você sabe que são 4 fardos. Então, na hora que você adicionou 2 espaguete e adicionou 2 espiral ovos, você sabe que você tinha 4 fardos. E embaixo aqui, você já tem 4 fardos. Então você não precisa ficar contando quantos você adicionou. O próprio sistema já mostra isso para vocês. Então é muito mais prático de conferir. Um outro detalhe legal aqui, que agora eu estou com 2 massas adicionadas e eu estou com um filtro aqui em cima de massas. Se eu vier aqui na tacinha agora
e tocar na tacinha para limpar o filtro, ó que bacana, ele some todas aquelas linhas pretas que eram as sugestões e me mostra todos os itens que eu já adicionei. Agora ele está mostrando os 2 biscoitos e as 2 massas, tudo dentro da mesma tela, porque eu não tenho nenhum filtro aplicado mais. Ele só trouxe aquilo que está digitado. E aqui embaixo na quantidade, ele totalizou tudo agora. Então se eu abrir a setinha aqui para ver o total, ó, é a mesma quantidade, 10 caixas, né, fardos e R$ 751. Então ele agrega tudo na única tela. Se eu voltar lá em cima no filtro e novamente fizer um filtro na categoria biscoito laminado, ó, ele mostra os 2 laminados que eu já tenho e mostra vários laminados que eu poderia adicionar no pedido. Essa é a dinâmica da tela. É ela ser bem didática assim, sempre pelo filtro que você aplica, ele carrega os itens em azul já adicionados e em preto o que não está adicionado. É bem simples. E tudo que vocês manipulam na tela, ele preenche sempre com cores diferentes. Vocês vejam que eu adicionei 4 itens e eu não coloquei desconto. Eu vou limpar o filtro aqui, ó. Eu estou com 4 itens sem desconto. Que o objetivo aqui justamente é vocês digitarem o pedido inteiro, no final do pedido vocês aplicarem o desconto. Então eu tenho 2 laminados e 2 massas ovos. Se eu vier aqui em qualquer um dos laminados, eu vou pegar, por exemplo, o do coco aqui, ó, e vou aplicar 1% de desconto só para a gente simular. Quando eu coloco, eu posso tanto manipular o desconto quanto o preço de venda. Todas as linhas azuis aqui são o que pode ser manipulado. Então, se eu falar assim, eu quero vender a R$ 80, eu posso também. Ó. Adiciono 80, vai dar 1,6 de desconto. Então, ele faz o cálculo. Eu vou vir aqui e vou salvar. Olha o que ele faz. Ele fala assim, ó, há mais um item sem desconto na mesma categoria biscoito laminado. Deseja aplicar o mesmo desconto a esse item? Se você tocar em não, o sistema não faz nada. Ele manteve o 1,6% ali, ó, de desconto no coco e acabou. E veja que a linha ficou azul. Ó. Ou seja, nesse cara aqui adicionou desconto. Eu vou voltar no coco, tá com 1,6 lá. Eu vou mudar só para 1, só para arredondar. 1% e vou salvar de novo. Olha o que ele falou de novo. Ó. Tem um item sem desconto na categoria eliminado. Quer que eu aplique esse desconto nos outros itens? Se você clicar em sim, olha que legal, ele preenche o mesmo desconto em todos os itens. Então, todos os itens que pertencem à mesma categoria, aqui ó, biscoito laminado, são preenchidos com aquele 1%. Então, se você tivesse todos esses produtos aqui adicionados no teu pedido e você colocaria o desconto no coco ali, você poderia replicar esse desconto em todos os itens de uma única vez. Você não precisaria entrar item a item para colocar esse desconto. Então essa é uma funcionalidade que tem aqui no app que não tinha no SVN. Isso a mesma coisa vai funcionar aqui para a massa. Então se eu vier na massa e adicionar 2% de desconto, salvar, ele fala, ó, você tem mais um item da massa ovos, quer aplicar? Sim, ó, aplicou 2% na massa. Então você consegue ter um processo bem dinâmico aqui e para facilitar o processo de digitar. Essa parte é bem nova. Então, outra funcionalidade que tem aqui dentro é você poder, por exemplo, deletar um pedido, um item que está dentro do sistema. Então, se você tocar num item para deletar, veja que aqui em cima tem uma lixeira. Tem 2 formas de você fazer. Simplesmente tocando nessa lixeirinha aqui e deletando, ou você pode pegar a quantidade e colocar 0 na quantidade e salvar, ele também vai deletar. Eu vou fazer pela lixeirinha, então eu vou tocar lá na lixeira, ó, e falar, deseja deletar o item? Sim. Veja que sumiu o item lá, ó, e o meu pedido agora ficou menor. No começo eu falei que você pode salvar pedido de cliente bloqueado, sem limite e tudo mais. O sistema vai permitir. Porém, regras do sistema, como por exemplo, pedido mínimo, meu pedido está dando R$ 331. O meu pedido mínimo para esse vendedor aqui é 350. Então, se eu tentar salvar o pedido, ele fala que eu não atingi o pedido mínimo, que o mínimo é R$ 350. Então, ele não vai deixar salvar. Então, coisas que não mudam no sistema, por exemplo, a regra do pedido mínimo, o percentual da operação sobre a venda, então 4% para troca, 7,1% de bonificação, tudo isso ele não permite salvar, porque são regras que não mudam.
Mas tudo que é possível alterar internamente na Ninfa e ser manipulada a informação, vocês vão conseguir salvar o pedido igual. Então eu só vou adicionar mais uma unidade aqui no pedido, só para chegar no pedido mínimo. E vou agora clicar no botãozinho salvar aqui. Ó. Salvei, criei o meu primeiro pedido. Então esse pedido aqui, diferente lá do SVN, veja que o status é orçamento e aguardando aprovação. Lá no SVN, quando vocês digitam um pedido e está tudo certo no pedido, ele fica com status pendente. Se você transmitir, ele já vem para a Ninfa. Aqui, independente da operação, quando você terminou de salvar um pedido, ele sempre vai estar com status orçamento ou status bloqueado. Nenhuma dessas condições transmite o pedido para a empresa. Ou seja, digitei o pedido, não deu bloqueio nenhum, mas o pedido não pode ser transmitido. Você tem que liberar esse pedido. Então, eu vou digitar mais um aqui, ó, para aquele cliente que estava sem limite de crédito. Esse cara aqui, ó. Só vou colocar uma condição. Vou adicionar um item só aqui para a gente simular. E vou salvar. Veja que ele deu uma mensagem para mim, ó, falando que o limite de crédito do cliente é insuficiente para a aprovação desse pedido. O cliente tem 1 centavo e ele está com 406,50 e ficou bloqueado. Ó. Então, esse aqui é mais um dos status do meu pedido. Ó. Então, eu tenho um pedido digitado com status orçamento, um pedido digitado com status bloqueado. Nenhum desses dois pedidos, se eu transmitir agora, serão transmitidos para a empresa. O pedido que vai ser transmitido para a empresa, ele tem que ter o status de aprovado, status pendente. Isso não é um processo automático, é um processo manual. Então, esse pedido que está com status orçamento, eu posso aprovar. Se eu tocar em cima desse pedido, veja que aparece uma lista de opções aqui para mim, ó, e aqui no meio ó, tem um botão chamado aprovar. Esse botão aprovar é que você vai estar autorizando esse pedido a ser transmitido para a empresa. Então, quando você aprova ele, ele dá uma mensagem ó, falando que as operações vão ser separadas. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. E caso exista, será consumido o limite de crédito, saldo do plano de negócio, saldo de bonificação. Ou seja, quando você digita um pedido, ele nunca consome nada no sistema. Você simplesmente está fazendo um teste. Então, se você quiser digitar 2, 3 pedidos para o mesmo cliente para ver qual vai ficar melhor para ele fazer a aquisição, você pode digitar. Depois, aquele que ele escolher, você aprova e os demais você pode deletar. Então, ó, eu vou aprovar ele, vou dar um sim. Veja que agora mudou o status. Ó. Agora ele virou pendente, aguardando transmissão. Nesse momento, esse pedido aqui, se eu transmitir e fizer uma sincronização, ele vem para a empresa, ele vai ir para a Ninfa. Então você tem que autorizar, você aprova ele e ele pode ser transmitido. Veja a diferença agora nesse pedido que está bloqueado. Se eu tocar no pedido bloqueado e vir aqui no botão aprovar, ele dá uma mensagem para mim falando que o pedido final 52 encontra-se bloqueado. E somente pedidos com status orçamento podem ser aprovados. Então, eu não consigo aprovar um pedido que está com status bloqueado, porque esse cara aqui tem um restritivo, ele está sem limite. Então, nesse momento, você tem que entrar em contato com a empresa, pode solicitar o limite de crédito até pelo próprio aplicativo aqui, ou entrar em contato com o financeiro, ou pela web fazer solicitação de limite, ajustar esse bloqueio, viu? Porque pode ser um título em atraso também, pode ser o vencimento do limite, pode ser outras situações. Quando essa ação for corrigida, você simplesmente vai vir aqui no pedido, alterar ele. Então você altera o pedido, estando com o restritivo já corrigido, né? Altera o pedido, vem aqui, salva. Se ele não tiver mais o problema, o pedido vai salvar com status orçamento. E daí, quando ele está em orçamento, você pode clicar no pedido e aprovar ele. O sistema vai aprovar e vai deixar igual esse aqui. E nesse momento você pode transmitir o pedido para a empresa. Pedidos que estão aqui já aprovados e você não quer aprovar mais, tem duas formas de você tirar essa aprovação e voltar ele para o status orçamento para deixar ele aqui no app sem a transmissão. A primeira delas e mais utilizada aqui vai ser simplesmente você tocar nele e vir no íconezinho bloquear.
Quando você vem aqui e bloqueia, ó, ele veio um bloqueado, ele também não é mais transmitido. Porém, como ele já tinha feito o consumo de limite de crédito e tudo, ele devolveu esse limite, devolveu o saldo de bonificação, fez toda a devolutiva. Então, se eu vier aqui agora e tentar aprovar, o sistema não deixa. Por quê? Porque eu bloqueei, ele está com o status bloqueado. Então, por algum processo, uma negociação que você está aguardando, você pode bloquear e deixar ele aqui até acontecer a definição. Para poder aprovar esse pedido agora, você obrigatoriamente vai ter que clicar no botão alterar e salvar. Quando você faz isso, ele volta para o status orçamento aguardando aprovação, porque ele passou por todas as regras. O cliente tem limite de crédito, não tem título em atraso, toda aquela regra que vocês sabem como funciona. Então, ó, se eu pegar esse cara aqui e visualizar ele, vejo que ele tem R$ 756 de limite. Quando eu venho nesse pedido e aprovo ele, que agora ele está pronto para ser transmitido, e eu venho aqui e visualizo, veja que o limite de crédito aqui mudou. Agora ele só tem 362 disponível, mais 394 que está consumindo desse pedido aqui que está aprovado. Quando eu transmitir esse pedido aqui, só vai aparecer ainda aqui o R$ 362, porque é o que sobrou do limite desse cliente aqui. Se eu venho aqui e altero e salvo, agora o limite de crédito voltou inteiro para ele. Por mais que o pedido esteja digitado aqui, ele não consome. Então, vocês podem simular à vontade os pedidos aqui que ele não consome nem bonificação nem limite de crédito. Ele mantém toda a estrutura com base somente em pedidos liberados.